No vídeo de hoje você vai aprender a transformar pesquisa e dados em ideias, pautas de conteúdo e até mesmo copy de vendas. É muito comum a gente ver hoje ainda muitos copywriters, redatores, profissionais de marketing no geral, que ainda têm essa dificuldade de identificar as dores, as necessidades, sonhos, desejos do público, de fazer toda aquela pesquisa, toda aquela fase de pesquisa pré-copy que a gente costuma dizer, de mapear isso e começar a construir um conteúdo relevante baseado nessa pesquisa, como por exemplo também estruturar os formatos por público e por canal de comunicação, como Instagram, TikTok, YouTube, blog, e-mail, páginas de vendas, enfim, são vários os canais de comunicação que a gente tem. E é exatamente isso que você vai aprender aqui nesse vídeo hoje. Se você se sentir empacado aí na fase de pesquisa antes do conteúdo ou na fase de copy, baseado nessa pesquisa, esse vídeo aqui vai esclarecer todas as suas dúvidas. E para a gente começar já com o pé direito, observe essa imagem. Nessa imagem aqui você vai ver que no meio tem o C, que é o de conteúdo, e ele vai destrinchando, né? Você vai ver que cada conteúdo que você for criar vai exigir de você um tipo de pesquisa. E a gente tem aqui basicamente 3 tipos de pesquisa. Pesquisa de persona, porque toda vez, principalmente se você estiver começando, iniciando um projeto, você muito provavelmente vai ter que fazer a pesquisa do zero. Você não vai ter uma persona já desenhada ou mapeada. Então você, como profissional de marketing, você vai precisar criar esta persona, ou seja, esse personagem, esse cliente fictício para meio que simbolizar, para representar aquele cliente que você quer prestar um serviço, quer vender um produto, quer fazer o marketing baseado nele. Tem a pesquisa também de palavras-chave. E aí você vai ver que a pesquisa de palavras-chave ela envolve um certo tipo de plataforma. E tem uma outra pesquisa que eu chamo de pesquisa de linguagem, que aí é quando você vai entendendo de fato o tom de voz, a linguagem, etc. do público, e tudo isso vai se conectar numa única engrenagem, e todas as vezes que você for criar copy, seja para conteúdo ou seja para vendas, vai girar em torno dessas 3 pesquisas. Então, como você pode perceber, para cada uma dessas 3 pesquisas, existem 3 formatos de copy ou conteúdo que você vai criar com base em canais de comunicação. Então, se você for, por exemplo, criar um conteúdo para YouTube, blog ou criar uma página, um website, o foco aqui sempre vai ser o SEO. Nem sempre, mas 90% dos conteúdos que você for criar vai ser baseado em SEO. Ou seja, intenção de busca. Então aqui você precisa já ter uma persona, mais ou menos uma ideia de quem você vai, para quem você vai criar o conteúdo, e você precisa fazer uma pesquisa de palavras-chave para criar o conteúdo para aquele canal de vendas, para aquele canal de comunicação, que é o YouTube, blog e website. Se você for criar conteúdo para redes sociais, como Instagram, TikTok, LinkedIn, Substack, por aí vai, você vai ter que entender mais sobre palavras-chave, não necessariamente porque as pessoas fazem busca nas redes sociais, mas se você estiver começando principalmente um perfil novo, é ideal que você comece criando conteúdos de intenção, conteúdos buscáveis, que as pessoas já estão procurando. Então as palavras-chave aqui vão fazer muito sentido para você quando você for criar conteúdo. Já vai te dar muitas ideias e muitas pautas de conteúdo. Para aí sim, depois que você fizer esses primeiros conteúdos e as pessoas forem interagindo, elas vão deixando comentários, elas vão enviar mensagens no direct para você. Você vai começar a ter um diálogo com as pessoas referente a esse conteúdo. E é ali que você vai começar a fazer a pesquisa de linguagem. Você vai começar a entender melhor o seu público, o tom de voz dele, a linguagem, as palavras que eles utilizam. E aí sim, você vai começar a criar copy de vendas, que aí entra um aperfeiçoamento dessa persona, porque uma vez que você entende a linguagem, o tom de voz, as palavras que as pessoas usam no seu cotidiano, fica muito mais fácil de você criar uma copy de vendas, vai gerar mais conexão e vai ser mais assertiva, porque você agora entende a linguagem do público.
E uma vez que você entende essa linguagem, você consegue aperfeiçoar essa persona. Então percebe que é um sistema que se retroalimenta. Você começa desenvolvendo uma persona, que é uma persona que não é 100% fiel, mas você já tem uma base. Você começa criando conteúdos com base em palavras-chave. Esses primeiros conteúdos vão te dar análises, vão te dar dados sobre o perfil do público, sobre a personalidade do público, sobre a linguagem do público. E aí fica muito mais fácil de você criar uma copy que realmente vai vender, porque agora você conhece o público, uma pessoa real. E aí você vai atualizando, dando um upgrade nessa persona para que ela venha ficando cada vez mais otimizada e mais próxima do seu perfil de cliente ideal. Então se percebe que para cada conteúdo que você for criar, para cada canal de comunicação que você for criar, exige de você um certo tipo de pesquisa. E como a gente vai fazer essas pesquisas? Como eu falei, a gente começa sempre da persona, né? Mapeando ela. Para você começar a mapear a persona, você pode usar pesquisas de comentários, você pode entrar em canais de concorrentes ou de outras pessoas que já falam desse nicho ou que atendem essa persona que está próxima a que você quer atender. E no comentário ali de YouTube, de Instagram, você consegue absorver uma pequena fração dos desejos, dos sonhos, das frustrações, dos medos. As pessoas elas sempre estão deixando para a gente ali um pouco de rastro, né, podemos dizer assim. Um pouco de dados, de matéria-prima para a gente poder criar os nossos conteúdos e copies de venda. Conversas, quando você está trocando uma ideia com uma pessoa no direct, cara, para mim essa é a melhor pesquisa que existe. Por isso que eu gosto muito do funil de social selling, porque você vai trocando ideia com as pessoas e você vai entendendo quem é de fato a pessoa. Fica muito mais fácil você mapear a sua persona. Você também pode fazer isso por meios de formulários. Eu acho que aqui é um pouco mais difícil, mas é uma boa ferramenta para você utilizar. E você também pode usar o ChatGPT. Como você percebeu, eu não vou te ensinar a fazer a pesquisa aqui, mas vou te mostrar os meios de como fazer. Aqui no canal eu deixei uma aula completa, deve ter ali uns 20, 30 minutos, explicando como que você pode criar a sua persona, mapear o seu público-alvo usando o ChatGPT. Você consegue fazer uma pesquisa de 2 horas e já ter uma ideia de quem que é a sua persona. Se você quiser aprender a fazer pesquisa de mercado, pesquisa de público-alvo, criar persona com o ChatGPT, aqui no canal tem, eu vou deixar aqui no card para você acessar e no link da descrição também. Então você pode usar o ChatGPT, coloquei ChatGPT aqui, mas você pode usar qualquer inteligência artificial aí, tá? Eu falo ChatGPT porque eu gosto, eu acho mais intuitivo aqui. E história, por que eu coloquei história? Porque às vezes se você for um expert, se você for o empreendedor que desenvolveu o produto ou que está prestando um serviço, muito provavelmente você já é essa persona transformada. Você já pode ter uma ideia, uma noção de quem é a sua persona. Você saiu do ponto A do ponto B, do ponto de dor, de frustração, de medo, para o ponto de resultado e transformação. Então você já conhece esse caminho. Então você é a persona transformada, podemos dizer assim. Então você já tem mais ou menos uma noção de quem que é a sua persona. Então você pode usar a sua própria história como persona transformada para mapear essa persona. Agora, se você for fazer a pesquisa para palavras-chave, você vai poder usar ferramentas que eu utilizo aqui, inclusive ensino para os meus alunos na formação. Se você quiser aprender como fazer todo esse mapeamento de pesquisa em detalhes, usando todas essas ferramentas, toda essa estratégia de pesquisa que eu estou te mostrando aqui, eu te faço um convite, cara, para você ser o nosso aluno da formação Copywriting Sistêmico. O link está aqui na descrição para você se inscrever. Ferramentas que você pode utilizar para fazer pesquisas de palavra-chave, que para mim são as melhores. AlsoAsk, que para mim é algo que eu mais utilizo. Você coloca ali o seu termo de pesquisa, o seu nicho, e ele vai te dar todas as palavras-chave, aquilo que as pessoas estão buscando com relação ao seu nicho. O Ubersuggest é mais para você pesquisar se essas palavras-chave têm muito volume de buscas, se tem muitas pessoas realmente procurando por esse assunto e como está a concorrência, seja em conteúdo orgânico ou seja em custo por anúncio. Answer the Public é uma outra ferramenta que também te ajuda a encontrar as palavras-chave, mas também vai te dar um leque de
de ideias, de pautas de conteúdo, de oportunidades para você criar seus conteúdos, fazendo com que com que você crie conteúdos com base naquilo que as pessoas já estão procurando, ou seja, onde já tem demanda. E o SEMrush, que é uma ferramenta que ela é bem parecida com o AlsoAsk e com o Ubersuggest, digamos que é uma mistura ali, né? Você faz tanto buscas de palavras-chave, como também entende da concorrência, dá para você medir também em países, diversos países, é muito legal. Então são ferramentas intuitivas, não é difícil de mexer. Você coloca o seu termo ali de pesquisa, o seu nicho, o tema que você trabalha, que você atua e a própria ferramenta vai fazer o resto para você. Então é muito simples, é muito fácil de usar. E para fazer uma pesquisa de linguagem, você também pode usar comentários, pode usar conversas também, como eu expliquei nas outras formas de pesquisa, e também pode ser em mentorias. Cara, você está batendo um papo com a própria persona que comprou o seu produto. Então, por exemplo, se você já teve um cliente, se você já vendeu uma mentoria, um serviço, ou até mesmo nas suas reuniões de venda, você está batendo um papo com a própria persona. Você consegue extrair dela ali palavras que ela utiliza, termos que ela gosta de utilizar, jargões, as próprias dores do público, os medos, as frustrações, os resultados, as transformações que ela quer. Você está pegando dados diretamente da fonte. Então não é uma persona, não é um personagem, não é uma coisa que você criou da sua cabeça. É literalmente uma pessoa real falando com você a necessidade dela. Então fica muito mais fácil de você desenvolver essa pesquisa. E aí você consegue descobrir também pelo comportamento. Se ela é conforme, se ela é estável, influência, dominante, colérico, fleumático, entre outros. Tem um vídeo aqui no canal também explicando cada um desses perfis comportamentais que você pode identificar no seu público, na sua persona, para você entender como se comunicar melhor com ela com base no seu comportamento. Todo público-alvo tem uma porcentagem maior de perfil comportamental. Então é muito interessante você também saber um pouco dessa base. Então consegue perceber que para cada canal de vendas você vai precisar fazer um tipo de pesquisa, sendo que começa sempre com você tendo uma ideia de quem é o seu público-alvo, de quem é a sua persona. E com base nessas outras ações que você for fazendo, você vai descobrindo mais a sua persona e você vai ajustando ela. E aí, toda essa engrenagem girando, você vai conseguir desenvolver o que a gente chama de ICP, que é o seu perfil de cliente ideal, que é diferente de persona. Persona é um personagem que você cria, um personagem fictício para representar o seu cliente ideal. Até que você fazendo todo esse processo que eu te expliquei, você consegue desenvolver e na verdade dar um upgrade, né? Dar uma otimizada na sua persona, fazendo com que ela seja cada vez mais próxima desse perfil de cliente ideal. E ele se torna esse perfil de cliente ideal. Então, para SEO, para criar conteúdo para SEO, você tem que já ter na sua cabeça a persona em mente e pesquisa de palavra-chave. Para você criar conteúdos para redes sociais, você tem que conhecer mais da linguagem, porque ela é uma rede social, não é uma rede de intenção. Você precisa criar conteúdos que estejam encaixados mais para entretenimento do que para algo profissional, sabe? Uma coisa estruturadinha demais como é no SEO. E aí você vai ter que fazer pesquisa de palavras-chave para entender o que as pessoas querem e com isso você vai entendendo mais a linguagem, o tom de voz do público. E para você criar uma copy de vendas, você já tem que ter na sua cabeça que você tem que ter uma persona bem desenhada, bem definida, quem você quer atingir e entender a linguagem deles, porque a copy tem que estar ligada com o que as pessoas estão acostumadas a falar, a conversar, e não o que você acha que você tem que falar. Todos os conteúdos, todo tipo de copy que você for criar aqui vai girar em torno desses 3 tipos de pesquisa e ela gira como uma engrenagem aqui. E aí eu gosto de chamar isso aqui de funil de pesquisa. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo. É uma metodologia que eu utilizo aqui, que eu acho que facilita muito na nossa criação de conteúdo ou copy de vendas. Então, como eu expliquei, a engrenagem funciona exatamente desse jeito. Você começa pelos conteúdos de busca, SEO. Então, você vai pesquisar por palavras-chave principais e secundárias, vai estudar volume de busca e concorrência,
para você entender o que a sua persona quer. Quando você descobre o que a sua persona quer, você começa a criar esses conteúdos e aí você pode migrar, já começar a produzir conteúdos para as redes sociais, otimizados já com base nessa primeira pesquisa. Aí as pessoas vão começar a deixar comentários. Você vai conseguir entender melhor a linguagem delas, o que elas realmente estão sentindo de dores. Você vai entender melhor o perfil comportamental dessas pessoas. Então, se você ver se os comentários delas forem muito curtos e objetivos, muito provavelmente ela é dominante. Se ela for muito da zoeira, você vai ver que ela é muito da influência. Se ela for uma pessoa que gosta muito de usar muita vírgula, muito ponto, é estruturadinha demais, é estável. Porque eles são muito metódicos, eles são muito estruturados, sabe? E se você vê um comentário longo demais, muito explicativo, muito detalhado, você já sabe que aqui a pessoa é um conforme. Então esses são os perfis comportamental. Outra coisa é que nas redes sociais você vai fazer mais reuniões, vai ter mais conversas no direct e algumas discussões ali no comentário. Então você vai conseguir mapear melhor essa persona para aí sim você avançar para a fase de vendas. Que aí você vai entender profundamente as dores, os problemas, os medos, objeções, sonhos, desejos, ambições e os verdadeiros resultados que o seu cliente quer. Então, percebe que já começar fazendo copy de vendas pode afetar muito o seu resultado, porque ainda você não tem um conhecimento profundo da persona. Então, quando você usa esse funil de pesquisa, você consegue direcionar melhor a sua pesquisa, entender melhor o seu público para depois você criar essa persona com mais otimizado, mais próximo do seu cliente ideal. E aí, quando você criar a sua copy de vendas, vai ser muito mais certeiro, vai ser muito mais fácil você criar esse conteúdo, esse processo para atingir o público. Aí você vai conseguir usar mais storytelling, você vai conseguir usar melhor as suas técnicas de copy e comunicação para atingir esse público-alvo. Agora eu vou te dar uns exemplos aqui de ideias, tá? Ideias, pautas de conteúdo que para você entender a diferença de cada um deles, tanto de intenção, que é o SEO, de rede social, que aí entra conteúdos de socialização, e a copy de vendas, que aí não tem muito o que falar, é copy de vendas. Então, na intenção, você vai ver aqui, ó, no nicho de emagrecimento, como queimar gordura abdominal. Isso é um termo de busca. As pessoas estão pesquisando por isso. Então, é um conteúdo de intenção. O foco aqui é 100% SEO. Então, eu fui lá, usei as ferramentas que eu te falei e as ferramentas me disseram que as pessoas estão pesquisando no Google e no YouTube como queimar gordura abdominal. Então, aqui eu já tenho uma pauta de conteúdo. Aqui eu já tenho uma ideia para vários outros conteúdos. Então, percebe que por uma palavra-chave você já tem uma ideia de conteúdo, já tem uma pauta. E já tem também uma possibilidade de como vender o seu produto. Porque as pessoas já estão pesquisando por aquilo. Agora, se você for criar o mesmo conteúdo para socialização, para redes sociais, ficaria mais ou menos assim. Foi assim que eu perdi 2 quilos de gordura abdominal em 10 dias. Olha só que diferença. Você está criando um conteúdo como se você estivesse dando um conselho ou contando algo que você viveu. Percebe que é um conteúdo mais relacional, mais conversacional, do que do outro, que é o como queimar gordura abdominal. Ali você simplesmente vai criar um conteúdo informativo que gera valor para a pessoa e responde a pergunta que ela fez. Na socialização, você vai bater um papo, você vai conversar com a pessoa. O estilo de conteúdo, o formato de conteúdo é diferente. E para venda, se você for criar uma copy de vendas, poderia ser algo mais parecido com isso aqui, ó. Perca até 2 kg de gordura abdominal por semana, sem precisar gastar horas em academias. Olha você ver que legal. Percebe a diferença do conteúdo feito para SEO, do conteúdo para rede social e como isso pode ser usado na sua copy de vendas? Então tem uma grande diferença aqui em cada um dos canais de comunicação. E quando você faz essa pesquisa e segue aquele funil de pesquisa que eu te mostrei, você consegue diferenciar e consegue criar um conteúdo mais próximo para cada um dos canais de comunicação. Observe outros exemplos aqui. Como controlar a ansiedade? É uma busca, é um conteúdo feito para SEO.
Para socialização, ele tomava 12 comprimidos para controlar a ansiedade até que... Isso aqui eu tirei de um conteúdo que eu fiz para um cliente meu, aqui da agência, baseado nesse termo de pesquisa, com o resultado de um paciente que ela teve no consultório dela, né, terapêutico, que tomava 12 comprimidos para controlar a ansiedade e, poxa, com 4 sessões ele diminuiu para meio. Então, cara, isso é um baita de um resultado. Então, imagina você criar um conteúdo na rede social, ele tomava 12 comprimidos para controlar a ansiedade até que, poxa, a pessoa vai saber até o que, e vai começar a ver seu carrossel, o seu Reels ali, enfim. E se você fosse fazer uma copy de venda, você poderia falar assim: fique livre das crises de ansiedade sem precisar se dopar de remédios. Quem não quer controlar a ansiedade sem precisar tomar remédios? É um sonho. Eu já tive crise de ansiedade. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Então, isso daria uma baita de uma copy de vendas. Outro exemplo é: o que fazer para se concentrar nos estudos? Isso é um termo de pesquisa. As pessoas estão pesquisando por isso. Você já tem uma pauta de conteúdo aqui, você já tem uma ideia. E isso pode desencadear em outras ideias. Conteúdo para socialização. A técnica que usei que me deixou altamente focado nos estudos durante horas. Olha só que legal. Um conteúdo mais sociável, soa como se fosse uma conversa, como se você fosse aconselhar a pessoa, mostrar os seus próprios resultados. Copy de vendas. Melhore seu aprendizado e desempenho acadêmico com o hack da concentração. Olha para você ver, já dei até uma ideia de um produto para alguém aqui que trabalha com isso. Hack da concentração, que loucura. Outro exemplo e último aqui para a gente finalizar. Como cuidar da pele no verão? Observa, um termo de pesquisa, as pessoas estão pesquisando. Agora um conteúdo de socialização, como ficaria? Produtinhos que nunca saem da minha bolsa no verão. Olha para você ver, percebe que aqui a linguagem do público está mais afiada, podemos dizer assim, do que no termo de pesquisa? Porque, olha para você ver, produtinhos que nunca saem da minha bolsa. Você já está falando a linguagem das mulheres. As mulheres se comunicam assim. Então você vai se conectar imediatamente com as pessoas. Agora, quando você vai criar um conteúdo para copy de vendas, por exemplo, para esse nicho aqui que a gente usou o exemplo, você vai pegar aquela marquinha no verão, vá com segurança, vai com Skin Protect. Olha só que legal. Copy de vendas. É uma coisa bem... Percebe que para cada canal de comunicação, para cada tipo de peça de copy que você for criar, você precisa entender como funciona a plataforma, e aí com base nessas pesquisas você vai entender como executar, como estruturar, como criar um conteúdo com base nessa pesquisa. Então é assim que funciona. Agora eu vou te dar um exemplo mais claro para você entender. Olha para você ver, geralmente os conteúdos que a gente vê na internet é assim: cuide da pele no verão. Isso é muito genérico, é chato, formal demais e parece minha mãe me dando ordens. As pessoas não entram no Instagram, no TikTok para ficar ouvindo pessoas que estão parecendo mãe delas dando ordem para elas. Vai cuidar da sua pele, hein? As pessoas não querem sentir isso. É muito mais fácil você virar para ela e falar assim: produtinhos que nunca saem da minha bolsa no verão. Olha a diferença. É mais autoral. Você está usando a linguagem do público, o tom de voz do público, usando as palavras do público. É um conteúdo mais pessoal, mais íntimo e parece um amigo aconselhando. Olha que diferença. Um outro termo para você ver agora no mercado financeiro. Você está investindo errado. A maioria dos conteúdos que você for ver na internet está desse jeito. Você está investindo errado. Genérico, chato, formal demais. E aí agora parece o meu pai me chamando a atenção. Olha que loucura. Agora quando você cria um conteúdo mais sociável, essa é a forma mais simples de investir sem correr riscos. Olha só a diferença. Mais autoral, você está usando a linguagem do público, é mais pessoal, conversacional e parece um amigo aconselhando. É totalmente diferente desses conteúdos que a gente está acostumado a ver na internet. Então, para a gente resumir, cara, é assim que se faz uma pesquisa. Existem esses 3 tipos de pesquisa. A engrenagem gira,
todo o conteúdo, toda copy que você for criar vai girar em torno daquelas 3 pesquisas. Você pode usar o funil de pesquisa para desenvolver uma persona mais parecida, para que aí sim você consiga criar conteúdos cada vez mais autorais, conectando mais com o público, conseguindo criar melhor storytelling. E aí eu te dei alguns exemplos aqui para você ver a diferença de como que isso funciona. Isso aqui é só uma ideia, um conceito que eu trouxe para você. Mas eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço. Observa aqui que tem essa que eu chamo de pesquisa mestre. Isso aqui é um documento que eu entrego para os meus alunos na formação. Depois que eu ensino a eles a fazerem as pesquisas, usarem todas as ferramentas, todos esses métodos que eu te ensinei aqui, eu entrego para eles esse material para eles preencherem. Então eles vão preencher o nome do produto e etc. Todo o que eles precisam fazer do produto, mapear aqui nesse documento. E aí depois vem o público-alvo. Então aqui você vai ter um público-alvo geral e depois você vai destrinchar o seu ICP, ou seja, o seu perfil de cliente ideal. Você vai começar a colocar nome, idade, gênero, dados demográficos, interesses e hobbies. E você vai ver que aqui é uma coisa bem completa, já com todos os direcionamentos do que você precisa fazer para mapear essa persona. Tem até mapeamento de posicionamento aqui também, tanto técnico como psicográfico, como identidade visual. E tem aqui embaixo o conteúdo gera lead. Aqui é onde você vai começar a copiar e colar aqueles comentários da sua audiência para que você saiba de fato o que elas estão procurando e como você pode criar conteúdos que vão gerar seguidores, inscritos, assinantes da sua newsletter, pessoas que vão se tornar clientes futuramente. Então aqui você sempre vai dar um Ctrl+C com tudo que você achar na internet, seja num comentário, seja uma conversa que você teve com um aluno, um mentor, uma mentoria. Você vai mapear tudo aqui, para que você tenha tudo isso em um único documento, para que todas as vezes que você for criar conteúdo, você vai fazer com base nesse mapa, com base nessa estrutura, com base nesse documento. Para ficar mais claro para você ainda, eu vou te dar um exemplo do meu mapeamento do que eu fiz para a minha agência aqui de YouTube, que se chama Me You Society. Então você vai ver que o mapa da pesquisa mestre já está desenhado, já está tudo mapeado, com tudo que eu entrego para o cliente, o que ela ganha, os benefícios, como que funciona, os benefícios, a transformação, a super promessa, as novidades, aqui entra um mecanismo único, proposta de valor, big ideas para poder fazer as cópias de vendas, custo da perda, e aí vem o público. Aqui você vai ver, o público-alvo, ele tem os dados mais abrangentes, né? Que aí se refere ao público. Dentro desse público existem perfis de clientes diferentes. Eu já ensinei isso aqui e ensino lá na formação também sobre isso, na parte de pesquisa. Então você vai ver, eu tenho aqui as ideias de quem é o meu público e mais para baixo você vai ver que eu tenho o ICP desenhado. Aqui eu já sei que é um perfil de cliente visionário e influente. Então eu tenho aqui o mapeamento de toda a minha persona. O ICP, interesses e hobbies, valores e estilo de vida, comportamento de compra, canais de comunicação que ela mais utiliza, para que aí eu foque a minha comunicação, a minha copy com base naquele canal de comunicação que ela consome. Não vou ficar criando conteúdo para qualquer rede social. Citações e reclamações, aqui é aquele Ctrl+C e Ctrl+V dos comentários que você pesquisa no YouTube, nas redes sociais, que as pessoas deixam lá, que vão otimizando a sua pesquisa. Marcas e produtos que ela usa. Cara, quando você criar um storytelling narrando algo que elas usam, que está no convívio delas, fica muito mais fácil de você se conectar. O que ela vê, o que ela ouve, né? Feedbacks, coisas da família, colegas de profissão, o que ela vê no mercado, o que ela pensa e sente, aí, preocupações, desejos e aspirações, sentimentos, o que ela fala e faz, rotina estruturada, consistência no atendimento, etc. Erros comuns. Aqui tem muita pauta de conteúdo, cara. Tudo isso aqui que eu estou te mostrando pode se tornar um conteúdo.
Então, ó, dores e problemas. Ver o conteúdo desaparecer em 24 horas sem gerar impacto real. Isso aqui pode se tornar uma ideia de conteúdo, uma pauta de conteúdo. Pode se tornar até uma headline de um produto. Você está cansado de ver os seus conteúdos desaparecerem depois das 24 horas e não conseguir de fato gerar impacto real no seu público? Isso é uma baita de uma headline, porque é exatamente a dor que o cliente deixou lá para mim no comentário, que eu peguei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, tá aqui, tá mapeado. Então fica muito mais fácil você criar um conteúdo assim que conecta, porque você ouviu o seu público. Pesquisa é isso, é você ouvir o que o seu público está dizendo. Então você vai ver que desse mapa você pode tirar várias ideias, pautas de conteúdo e big ideas, estruturas para a sua copy de vendas. Ó, inimigo em comum, percebe que está bem detalhado? Aqui, ó, se você for ver, eu tenho aqui 5.131 palavras de pesquisa, 21 páginas de pesquisa. É muito profundo e cabe mais, viu? Porque toda pesquisa, ela não é padronizada, que você faz uma vez e é isso aqui, acabou. Não, a pesquisa ela continua, porque as pessoas mudam, o mercado muda, o comportamento de compra muda, a forma de você se comunicar vai mudar também. Então a pesquisa ela vai estar sempre precisando ser o quê? Alimentada, sendo atualizada. Então consegue perceber aqui de uma forma bem prática como que é você mapear, ter tudo mapeado, e aí depois fica muito mais fácil você criar uma copy, seja de vendas, seja de conteúdo para o seu perfil de cliente. Porque uma vez que você faz a pesquisa e estrutura tudo aquilo ali em um único documento, todas as vezes que você for criar, você vai usar aquele documento como base. Porque você já ouviu o seu público, etc. Eu não vou ficar repetindo, vai ficar longo demais. Mas esse é o nosso tutorial de hoje. Cara, deixa aqui embaixo o seu comentário o que você não entendeu, se você gostou, se você curtiu, qual foi a sua dúvida ainda, que eu vou responder cada um dos comentários. Comenta aqui o que você achou da aula, o que mais te chamou a atenção, e a gente vai bater um papo aqui nos comentários. Cara, deixa um like aí pra mim, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, não deixa de ativar o gatilho das notificações para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? E se você, cara, ainda não é aluno da formação Copywriting Sistêmico, quer aprender a fazer uma pesquisa e fazer toda essa estrutura para aí sim conseguir criar conteúdos, copy de vendas com base nessa pesquisa, cara, link na descrição, você pode se inscrever e se tornar um aluno da formação ainda hoje. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Fica com Deus, até o próximo vídeo.